Fala pessoal, boa noite. O Americano em Pauta aqui toda quinta-feira às 8 da noite. Hoje, dia 23 de junho, né? Estamos aí quase fechando o primeiro semestre e a gente passando aqui para fazer aquilo que a gente já vem fazendo há mais de um ano. Ou seja, contando para vocês tudo o que aconteceu na sessão da Câmara de hoje. Isso, e hoje ainda com a participação especial do vereador Silvio Dourado. Silvio Dourado vai estar aqui conosco daqui a pouquinho, mandar uma boa noite aí para Giovana, para a Orquestra Som Casado, também está aqui com a gente, para a Marília. Ó, o vereador Silvio Dourado já está aqui, e a gente vai abrir até uma exceção aí na ordem do programa, vamos entrar com a Sandra, e logo em seguida já vamos convidar o Silvio Dourado para falar um pouco para a gente de toda essa movimentação a respeito do lixo, né, do lixo regional. O Silvio que foi aí um dos responsáveis, o principal responsável, provavelmente, para trazer esse assunto à tona, né? Mandar um abraço pro Jorge Ramos aí, mandar um beijo especial para minha esposa, para os meus filhos que estão ali, ó, só de olho, né? E a minha parceira aqui, Sandra, que acabou de entrar aqui, já vou aceitar aqui para que ela possa entrar. E a gente hoje, a gente não é a sessão da Câmara, mas a gente vai inverter a pauta. Vamos começar aí com o vereador Silvio Dourado. Vamos explanar um pouquinho aí dele, né, Sandra? Eu estava contando, aqui não é a Câmara, mas a gente também inverte a pauta, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite aos nossos seguidores. Boa noite ao vereador Silvio Dourado, que já está com a gente. Muito obrigada da presença. A gente aqui não é o Thiago Martins, não é os vereadores lá, mas a gente também inverte a pauta. Afinal de contas, o Silvio vai ter um compromisso aí logo mais, né? Então a gente vai aproveitar aí da presença dele aí conosco para a gente falar um dos assuntos, né, que mais mexe, né, com a Americana, que é essa situação do lixo. A gente vai entender um pouquinho do Silvio, da onde veio aí toda essa movimentação, essa ideia, de como ele trouxe isso à tona aí. Então a gente já vai aproveitar, viu, Sandra? Antes da gente até entrar na sessão da Câmara aqui, vamos aproveitar o Silvio aqui, e aí depois a gente fala de tudo que aconteceu na sessão. Viu? Olha lá, o Silvio daqui a pouco já deve estar recebendo aí, viu, Silvio, nosso convite aí. Agradecer, né, antes de mais nada, o Silvio de ter acabado de sair de uma sessão e estar aqui falando com a gente, né? Não é fácil, não. Vida de vereador não é fácil, não. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo aí? Tranquilo. Sim. Obrigado, viu? A gente já estava falando aqui, mas agradecer publicamente aí, né? Você que acabou aí participando aí da sessão e depois já tem um compromisso. Obrigado mesmo pelo carinho para com a gente aí, para com os seguidores aí, mas eu acho que é importante que eles saibam tudo que está acontecendo na nossa cidade, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade e dizer que uma alegria poder estar aqui com vocês e me colocar à disposição aí para a gente poder conversar um pouco. Como você disse, eu tenho um compromisso já em seguida, mas a gente tem aí uma meia hora aí pelo menos para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos aproveitar. Estou à disposição. Então, Silvio, até para a gente dar uma introdução, né? Acho que o foco hoje principal é falar dessa questão se a gente pode chamar de lixo regional, enfim, né? Um assunto que traz um tanto quanto controvérsias aí na cidade, né? Favoráveis ou não. Mas o importante é a gente ver que, não sei se foi você, comandado por você, enfim, você vai explicar um pouco para nós de como surgiu nessa ideia, enfim, de trazer à tona essa situação de novo, esse assunto de novo aí, entre aspas, a plenário. Legal, Fred. Tudo começou com aquela propositura no começo, aliás, no ano passado, acho que meados do ano passado, do vereador Walter Amado, né? Porém, aquela proposta de emenda à lei orgânica do vereador Walter, eu acredito que os vereadores também tiveram um pouco de dificuldade, porque simplesmente a proposta era barrar o resíduo sólido de outros municípios e só. Então não tinha essa oportunidade, de repente, de se tratar através de uma usina o resíduo, né? Que é a proposta diferente, essa nova proposta é o que tem de diferente nessa nova proposta, né? Então, já naquela ocasião,
participamos das 2 audiências públicas que teve ainda na Câmara, na outra sede antiga, né? E a princípio, eu fiquei me questionando um pouquinho, porque eu acompanho bastante o trabalho que é desenvolvido hoje no Parlamento, no Congresso Federal, sobre a questão do marco regulatório de saneamento básico, marco legal do saneamento básico, né? Então, hoje a gente observa o seguinte, que existe também aí uma proposta, até mesmo do governo do Estado, não só na federação, mas do Estado também, que é a questão dos consórcios, né? Que é para justamente regionalizar o tratamento do resíduo, do resíduo sólido dos municípios, né? Então, não tem como fugir dessa realidade. O futuro, aliás, já está sendo em alguns lugares, e a proposta daqui para frente é que todos os municípios possam se organizar para que não mais a gente enterre o lixo, né, por assim dizer, mas que faça o tratamento e a destinação adequada desse resíduo, né? E aí a gente começou a conversar ali juntamente com o vereador Lucas Leoncini, depois aproximou, a gente trouxe também o Leco, a equipe, para poder estar conversando, e a gente foi aproximando os vereadores, conversando também com algumas pessoas fora da Câmara que têm o entendimento sobre essa causa, sobre essa pauta, e a gente foi, aos poucos, aí construindo, né, nesse sentido juntos. E aí o entendimento é aquilo que preconiza mesmo a legislação, tanto estadual como federal, de dizer assim, viu, olha, nós aceitamos sim que o resíduo, o lixo venha de outros municípios, mas desde que seja para tratar esse resíduo e dar uma destinação adequada para cada, não é? E aí gerar receita para o município também, com a empresa aqui podendo uma usina podendo estar atuando. Então, essa é a nova proposta, não é? Então, a gente é favorável, sim, um recebimento do resíduo, mas desde que seja para tratar e não enterrá-lo como está sendo, como está a lei vigente, né? Como se encontra a lei vigente. Inclusive hoje, né, a gente está passando por aquela situação de Santa Bárbara, né, o que traz ainda mais preocupação para nós, né, porque o período que eles estão passando por essa transição, se assim a gente pode chamar, né, acaba vindo para cá, e vindo para cá sem ter a usina ainda, né, ou seja, né, acaba não tendo o destino que eu sei que é o que você está propondo aí, enfim, né, então preocupa ainda mais nós, né, de estarmos já recebendo mesmo não tendo essa usina montada, sabe? Mas eu vou a Sandra aí aproveitar aí para fazer a pergunta dela aí. Boa noite, Silvio, obrigada pela Boa noite, presença. Sandra. Então, eu vi que o projeto lá foi protocolado agora, né? E vocês hoje até apresentaram um requerimento coletivo assinado, acho que por quase todos os vereadores na casa, solicitando já a realização das audiências públicas, né? Você acha que esse projeto vai ter uma tramitação normal, rápida? Qual a sua expectativa aí em relação a isso? Olha, Sandra, primeiramente, obrigado eu também, tá, pela oportunidade, como disse anteriormente. Existe um processo regimental, né, na Câmara Municipal. Então, só para que aqueles que nos acompanham possam entender. Como se trata de uma emenda à lei orgânica, o que acontece? Precisa-se ter 2 audiências públicas para debater o tema, a pauta, para que depois o projeto vá passar pela análise dos vereadores, né, pela discussão e votação em 2 sessões. O que acontece? Como a proposta do Walter, ela caiu, né, do jeito que ele colocou, e aí foi quando a gente viu, não, agora nós vamos, né, propor dessa forma, porque talvez a gente consiga melhor o entendimento dos vereadores a partir do diálogo, a gente possa ir entendendo juntos e a gente consiga mudar aí, de repente, através aí do convencimento, né, da persuasão, a gente conseguir aí levar os outros a refletir um pouco mais sobre isso, a importância disso, né, para o nosso município. Então, agora, para a gente poder protocolar novamente dessa nova maneira, aí precisava das 13 assinaturas, foi o que nós fizemos, escolhemos as 13 assinaturas, fizemos o protocolo, e agora fica aí ao dispor do presidente da Câmara Municipal, né,
marcar as audiências públicas, as datas. Eu não vejo, assim, problema, até porque, graças a Deus, até o presente momento, né, não sei como será para frente, mas a gente consegue dialogar bastante, né, lá dentro da Câmara, entre os vereadores. A gente não tem nenhum problema, assim, com nenhum vereador, no sentido de eu não consigo, né, falar, eu não consigo dialogar sobre... Não, todo mundo muito aberto. O presidente Thiago Martins também é uma pessoa muito aberta, assim, ao diálogo, né, uma pessoa que ele sempre procura ouvir, procura entender, né, o que a gente está propondo ali. E eu acredito que não teremos nenhum problema. Agora, precisa considerar que existe uma ordem de várias ações lá dentro também, de várias outras propostas, e aí a gente tem que aguardar, não tem o que fazer, né? Mas eu tenho esperança, assim como tinha esperança nas assinaturas, tenho esperança também que logo seja marcado essas audiências públicas, a gente poder discutir e depois a gente poder novamente passar, levar para apreciação dos vereadores essa nova propositura, né? Para que a gente possa aí, quem sabe, convencer os vereadores para que a gente possa dar uma tranquilizada, né, nessa questão, que é importante para nós, para a nossa população. A nossa... Eu queria até te parabenizar pela iniciativa, viu, Silvio? Porque quando aquela outra proposta do Walter entrou, eu me lembro que eu cheguei a falar com ele sobre isso, né? Por que ele não fez uma emenda, não apresentou ali alguma coisa nesse sentido de contemplar aí a usina? Porque a usina eu entendo que é uma coisa muito relevante, é até uma fonte de recursos. No nosso caso não será, porque ela será privada, né? Então é para a empresa, né? Mas de qualquer forma a gente tem o benefício de não aterrar o lixo no nosso município, o que é uma coisa muito importante do ponto de vista ambiental e especialmente considerando a área aonde hoje está instalado, né, o depósito de lixo aqui na cidade. Então, eu queria te parabenizar por esse projeto, que eu achei bastante inteligente. Eu sei da sua boa articulação lá dentro da Câmara, é visível isso, e acho que você pode colaborar muito nesse sentido aí que você vem trabalhando, de até trazer esse assunto novamente à baila lá na Câmara e tentar agora, né, trabalhar aí com todos os demais vereadores para que isso venha a ser aprovado. Eu acho que ninguém vai sair perdendo com a aprovação desse projeto. Então, por isso eu vejo, sim, boas condições, né, de ser aprovado. Espero que a gente Tomara. chegue nesse ponto aí, né? Agora vamos ter recesso esse ano, né? Em julho tem lá aquelas 2 semanas, né, de recesso. Então a gente Perfeito. pode ter isso aí para o segundo semestre, né? Provavelmente o andamento aí dos trabalhos nesse projeto a partir de agosto, né? Penso eu. Uhum. Sandra, se você me permitir, eu queria pontuar duas questões, né, ainda dentro da sua pergunta e da sua fala agora também. A primeira, assim, eu até aprendi com o meu sogro essa fala. Eu não sou digno, como se diz, eu não quero um troféu do qual eu não sou digno dele, que eu não sou merecedor dele, o que não tem a ver. Então, aqui, simplesmente só comigo. Então, assim, só para deixar claro, tá? É uma propositura que foi construída, não é, entre os vereadores, não é? É claro, a gente começou ali com 3 vereadores conversando e a gente foi levando para os demais, né? E a gente foi ampliando essa discussão. Enfim, então não é algo simplesmente uma ideia simplesmente do Silvio, né? Mas é uma junção de várias pessoas, né? E assim, até ressaltar também o trabalho dos assessores, não só dos meus assessores, né? Mas também dos assessores dos demais vereadores que contribuíram muito em toda essa questão. E a segunda coisa que eu diria para vocês, nós fizemos uma visita essa semana lá na empresa, no aterro, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí nas redes sociais, mas nós fizemos uma visita. E assim, quem não visitou, eu faço o convite para poder visitar também. Por quê? Porque a gente vai deparar com algumas questões que às vezes de fora a gente não tem muita dimensão. Como, por exemplo, e aqui a gente precisa ser sempre sincero, ser sempre verdadeiro, né? Aqui em todo momento na vida, pelo menos é o meu entendimento, né? O que acontece? É um espaço muito grande lá no aterro, tá? E a gente precisa deixar isso claro também.
e da capacidade, salvo engano, parece que é 20 anos lá o tempo que a empresa tem, salvo engano, para poder fazer o serviço, né, prestar o serviço, o contrato lá, alguma coisa do tipo, e, salvo engano, parece que começou em 2017, então tem uns 4 para 5 anos. E dessa quantidade de anos que eles têm fazendo esse trabalho, só tem simplesmente 6% de área que foi utilizada. Então, se a gente for pensar, assim, não é um número tão alto, né? Então, assim, não dá para a gente sair, como dizer, eu chegar aqui também e dizer para vocês, nossa, né? Mas está soterrado de lixo de fora, tal, tal. Não, a gente não pode também, a gente tem que ser honesto com as coisas, né? Então, agora, ainda assim, o meu entendimento, como caminha a legislação federal e estadual, e como eu sei que virá a ser as nossas regiões aqui futuramente, porque automaticamente a própria legislação vai pedir isso, né? Eu percebo que a americana precisa ir para esse caminho. E até porque uma coisa interessante, Fred, Sandra e todos que nos acompanham, né? Nós temos um prefeito muito experiente, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem uma caminhada, né, que tem uma credibilidade, até porque eu não conheço muita gente assim que foi deputado por 5 mandatos, né, isso entre estadual e federal, então, de certa forma, ele tem um conhecimento muito vasto sobre essas questões, tanto na esfera federal como estadual, e ela atuou, eu acredito que ela acompanhou parte dessas construções que foram feitas, que começou, aliás, lá atrás, né? Então, e outra, ele tem todo um conhecimento aqui com o Estado, então, qual que é? O que eu penso, né? Eu penso que o nosso prefeito, com seus secretariados, depois, mais adiante, no momento aí, em breve, eles poderão, né, através de todo o conhecimento e toda a articulação que tem, pensar americana, né? No sentido de, talvez, aderir ao consórcio do governo do Estado, que já está prontinho, né, para poder, de fato, se construir uma usina, e a empresa, pelo que eu entendi lá, ela quer construir essa usina. Eu acredito que a dificuldade está sendo lá com o órgão, né, que realmente que é a CETESB, que precisa dar esse aval, né, precisa, enfim, eles não podem fazer as coisas de qualquer jeito. Então, eu acredito que com todo o conhecimento que tem, dá sim para pensar em aderir aí o consórcio para a Americana e para depois trazer os municípios vizinhos, entendeu? Mas para poder fazer o tratamento, né? E aí a gente ter uma empresa trabalhando mais uma potência para o nosso município, né? Ou, por um outro lado, tem também a possibilidade, no meu entendimento, talvez eu possa estar equivocado, mas, de repente, de somar-se a algum outro município próximo que já aderiu ao consórcio, né? E daí, americano, no momento futuro, passar a destinar o nosso resíduo sólido aqui em outro município, a gente juntando aí. Então, assim, só que a gente precisa ir conversando, viu, Fred, Sandra? Eu acredito muito na política, no sentido de que a política, ela tem a função exclusiva de construir o bem comum, né? Mas esse bem comum ele só pode ser construído a partir do diálogo, né? Não dá para a gente sair por aí também dando pancada em todo mundo, batendo aqui, batendo ali, porque dessa forma a gente só vai fazer mais ruptura, a gente vai gerar mais desconfiança ainda na sociedade, mais do que já está, entre as pessoas, e a gente não vai conseguir, enfim, os resultados que nós precisamos para o bem comum. E aqui, quando eu falo de americano, eu estou falando dos nossos 244 mil habitantes. Entendi. Então, se eu só fazer algumas observações, até eu vou ler primeiro aqui alguns eleitores seus aqui, algum pessoal aqui. O Marcelo Santos, né? Falando como receber os resíduos de outras cidades, se mal conseguimos tratar e cuidar dos nossos, né? Um abraço para o Vinícius Herbeto, que está com a gente. O Jorge Ramos, caí e voltei. Boa noite, Fred, Sandro, vereador Silvio, que não é prateado. Guardo, Silvio Dourado, representando o nosso bairro Jaguari, Nova Carioba. E aí o pessoalzinho que entrou aí. Uma das nossas preocupações, e eu tenho uma segunda ainda que eu pretendo antes da gente terminar, é que assim, há um movimento, viu, Silvio, no que diz respeito à empresa, e infelizmente como a gente lidar com essa parte de capitalismo e tal, muitas vezes
o dinheiro, né, o lucro, essas coisas é colocado como prioridade, né? Seja pela empresa, por A, B ou C. Então, uma das preocupações que nós temos de Muniz, por quê? Não vou mentir para você, nós somos extremamente críticos, né, com aquela aprovação pelo tamanho territorial de Americana, né, por a gente entender que tinha que ter essa usina antes, então a gente foi sim um crítico. Mas hoje a nossa preocupação é de que até que ponto esse processo pode demorar, e eu entendo que é regimentar, tá? Não é culpa sua, mas que nesse meio tempo essa empresa, né, ela venha fechar alguns contratos, até mesmo com Santa Bárbara não, porque já está bem encaminhado ali com Nova Odessa, tal, eles já estão fazendo, né? Mas que ele venha fechar algum contrato com outra cidade que depois quase que inviabilize ela, né? Ela, tipo, eu não vou estar com a usina pronta, mas eu já tenho um contrato que eu fechei, né? Sei lá, com A, B ou C, né? E é isso que para nós, munícipe, nos preocupa. Não sei, eu estou só expondo para você, porque você não tem muito o que fazer Perfeito. pela parte regimental, mas essa é uma das nossas preocupações, até porque eu concordo com você. Se por um lado, até agora deu 6%, se a gente, um exemplo, se amanhã depois fecha um contrato com uma Campinas, em 10 anos se acaba com tudo, porque a quantidade de habitantes, né, de lixo, tudo, né? Então, a gente fica com um pouco de receio. Essa é uma das nossas preocupações que eu estou aqui compartilhando com você. Perfeito, Fred. Olha, eu gosto sempre de pensar algumas coisas sempre a partir de mim, né? Porque senão a gente acaba focando muito no outro e a gente esquece de refletir algumas coisas em nós que a gente precisa estar o tempo inteiro procurando melhorar, né? Para poder servir melhor ou, quiçá, com excelência, né? Que é a nossa busca. O que acontece, Fred? Nós vivemos hoje em uma sociedade, vou falar de Brasil, tá? Mas é mundo inteiro. Vamos pensar aqui, por que a Ucrânia, por exemplo, a Rússia está bombardeando a Ucrânia, eles estão guerrilhando, ou por quê? Porque acabou a política, né? Então, a política ela tem a função de apaziguar o conflito, né? Ela não é para, como se diz, para jogar mais gasolina no fogo, não. A política ela tem uma outra finalidade, ela vai além da justiça nessa perspectiva, né? E aí, pensando aqui nós, enquanto Brasil, eu sei que cada um nas suas instituições, você e a Sandra no jornalismo, o Silvio aqui na Câmara Municipal, está aqui o Vinícius, né, do Executivo, enfim, nós temos pessoas aqui da iniciativa privada participando conosco, independente da instituição em que nós estamos inseridos, tá? Nós padecemos hoje, somos sociedade que nós padecemos por conta da desconfiança. Grave bem isso, e observa se não é. Imagina, e aqui você não precisa revelar para mim. Vamos pensar o seguinte: será que enquanto nós preparávamos, né, para esse bate-papo agora à noite, será se o Fred e o Assam de repente pensou, caramba, né, eu tenho que me resguardar aqui, eu tenho que ver porque não sei, eu acho que de repente o Silvio tem alguma coisa por trás, ou tem alguma coisa, ele vai tentar nos enganar, ou algo do tipo, ou talvez Silvio lá no subconsciente também. Poxa vida, né? O Fred e a Sandra estão lá na instituição denominada jornalismo. Será se realmente eles não estão armando nenhuma pegadinha para mim? Será se eles vão agir conforme o princípio da imparcialidade? Realmente vão ser apartidários, vão tomar partido? Ou como que é? Você entende como que a sociedade está? Nós estamos desconfiados um dos outros o tempo inteiro. E como é que nós vamos construir esse bem comum que precisa ser construído? A gente precisa trabalhar primeiro nós mesmos. E a gente começar a entender, viu? Eu preciso do outro para poder construir. Então, vou chegar na pergunta que você fez na sua colocação. Então, veja, por mais que a gente sabe que a desconfiança está dentro de nós, em função, muitas vezes, né, dos grandes exemplos, né, dos vícios que a gente vê o tempo inteiro, e cada vez mais, às vezes, a gente vê as pessoas distantes das virtudes, né, e aqui aplicando os vícios e tal, mas aí a gente é chamado a mudar quem? A mudar nós mesmos. Então, quando eu mudo entendeu? Automaticamente a gente vai levando o outro também a refletir sobre ele mesmo. Não que eu vou mudar o outro, porque a única pessoa que eu posso mudar sou eu. Eu não posso mudar o Fred, a Sandra, eu não posso mudar o Vinícius. E aí, um projeto como esse, eu entendo que vai precisar dos 19 vereadores,
que vai precisar depois de uma, de uma boa organização do executivo, que vai precisar de um bom trabalho desenvolvido pela empresa, porque a gente precisa que essa empresa depois, se for feito uma usina, ou seja lá outra o que for, que realmente preste um serviço que vai atender, que vai realizar isso. Então, se a gente observar, nós estamos numa cadeia com as nossas instituições e que a gente depende sempre um do outro, né? Então, assim, o que eu tenho comigo, eu sou sempre uma pessoa muito otimista, eu procuro ser. Por quê? Porque se eu não acreditar que realmente as pessoas são capazes, muitas vezes, de até mesmo mudar uma coisa que ela não estava pensando, que ela não estava analisando tal, então eu acho que eu não deveria estar na política, né? Porque a política é diálogo, a gente constrói a política com diálogo, né? Com a persuasão, como eu disse, com convencimento. Então, Fred, respondendo aí a você, eu não sei o que passa na vida do outro, o que passa na cabeça dos meus 18 colegas, assim como eu não sei o que passa na sua cabeça, e você não sabe o que passa na minha. Mas, ainda assim, eu acredito que as pessoas são boas e que a gente precisa ajudá-las muitas vezes, não é, com o nosso exemplo, com o nosso comportamento, também, de certa forma, contribuir. Se elas também solicitar, a gente poder ir se ajudando e dialogando e a gente poder ir crescendo, porque o ser humano é chamado a servir, a transcender, enfim, até porque eu não consigo, na minha vida, ver nenhuma realização pessoal mesmo na minha vida se não for servir o outro. Minha vida sempre foi, não agora porque eu estou na política, mas sempre foi uma doação. É assim que eu me sinto, que eu me realizo enquanto pessoa, enquanto eu estou servindo o outro, né? O outro. Então, eu acredito que não só nessa pauta, Fred e Sandra, mas em tantas outras aí que são pertinentes, importantes para a Americana, nesses próximos 2 anos e meio que nós temos de legislatura ainda, dá para a gente juntos construir muita coisa boa para a Americana. Não tenho dúvida disso. Entendi. Sandra, aproveita que eu tenho mais uma ainda antes do homem ir embora. Não, fica tranquilo. Não, então, o Silvio é bom de papo, né? O Silvio ele devia trabalhar aí com a comunicação também, que você se comunica muito bem. Mas Obrigado. eu entendi o que você quis dizer e eu concordo também. Então, esses projetos de maior relevância, como é o caso, né, dessa questão do lixo, vai exigir, sim, essa empatia, essa boa vontade, essa vontade de querer resolver o problema, né, a situação. Talvez a gente não chegue naquele ideal, que seria o ideal, né, mas que a gente avance aí numa possibilidade de já melhorar a situação que a gente tem hoje. E, de fato, o marco do saneamento, ele, ao longo dos próximos anos, aí, ele vai exigir mesmo de todos os municípios aí a sua contribuição, né, a sua cota à parte aí, que aquilo tudo não vai poder ficar só no papel. Então, acho que a Americana está num caminho bom, começando aí, né, por essa legislação, por essa emenda, e eu espero que a empresa também seja chamada e contribua, né? Você chegou a falar com eles, como é que você sentiu alguma coisa deles em relação a essa proposta? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Claro, Sandra. No meu entendimento, aliás, até partilhei, conversei um pouquinho com os vereadores que foram depois, né? E o entendimento foi que o desejo da empresa é o mesmo que o nosso, de certa forma, porque eles querem realmente construir a usina. Já tem um espaço lá adequado, eles já têm as projeções, eles já desenvolvem esse mesmo trabalho de usina em outros municípios, entendeu? Então, é uma empresa que tem já toda uma expertise, que tem toda uma experiência, não é? Nesse sentido. Então, hoje, pelo entendimento da fala dos coordenadores que nos receberam, que está tendo esse barramento com relação à CETESB, não é? Que é o órgão que precisa dar o aval, porque senão eles vão ser interditados, se eles fizerem alguma coisa, eles não podem fazer um investimento que é caro, né, para você construir uma usina com tecnologia de maquinário de fora e etc., não é? Então, eles têm que ter toda uma questão de legislação,
documentada, tudo organizadinho, com todas as aprovações, com todas as licenças, tudo ok, né? Então, hoje, essa empresa, ela atua em Americana, é importante a gente dizer isso aqui, legalmente, tá? Porque assim, gente, precisa entender, não é proibido pela legislação, não é, fazer o que eles estão fazendo, que é aterrando o resíduo nosso de Americana, tá? Isso não é ilegal, a gente precisa entender isso. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, é que com o avanço, né, de toda a tecnologia, com o avanço das coisas, as preocupações ambientais que se tem com tudo isso, o que acontece? Houve novas propostas, e essa proposta é o seguinte, que hoje o resíduo sólido você faz mais dinheiro, você faz mais recursos para investir em outras coisas. Então, em vez de enterrar e prejudicar os lençóis freáticos, prejudicar o meio ambiente de um modo em geral, você pode tratar esse resíduo, você pode, através dele, construir gases, você pode fazer a recompostagem, você pode fazer a reutilização, uma série de coisas em que você vai gerar mais receita, tanto para o município, que vai ser detentora, não é, dos impostos dessa empresa, quanto a própria empresa privada, que vai ter os seus lucros, que serão muito mais elevados do que hoje, eles enterrando simplesmente os resíduos da cidade americana, não é? Não, Exato. é muito bom deixar isso claro, né, de que hoje ela está totalmente irregular, né, é uma coisa muito mais nossa, né, de munícipe, de preocupação, igual você falou do meio ambiente, do município, do que nós vamos deixar, né, para os nossos filhos e netos, né, afinal de contas, nossa já está se encaminhando do que propriamente alguma coisa de ilegalidade. A nossa última preocupação, e nós vamos estar aqui torcendo, viu, Silvio, como munícipe e junto com os nossos seguidores, é porque a gente viu o quanto foi difícil essa 13ª assinatura, né? Afinal de contas, acabou pegando aí um suplente, né? Na verdade, ali para assinar ali a 13ª, e a gente, assim, ficou preocupado, né? Porque a gente sabe que precisa de, no mínimo, 2/3, né? Então, se a gente não tiver o Tite lá numa próxima, a gente precisa convencer, né? A Leonora, o Martins, o Brock, enfim, o pessoal que não assinou, né? Mas esse é a nossa aqui, que nós vamos ficar, lógico, como munícipe, né, cobrando, batendo, né, no bom sentido, né, mas essa é a nossa outra preocupação, mas que eu também concordo com você, você tem que se fazer todo o procedimento, né, tentar ver se nesse período muda, né, a opinião dele, se consegue mesmo um convencimento, né, para aí depois a gente se preocupar com isso. Quem sabe chegue lá no fim, a gente tenha 15 assinaturas, tenha, né, 16 assinaturas e não precisa contar só com essa 13ª. Mas essa é uma última preocupação nossa. Deixa eu só ler um comentário aqui, não sei se você conhece, talvez lá da Câmara, da Prefeitura, eu acho que é Mau Arte. Ela falando que o prazo, né, de tramitação de um projeto de emenda à lei orgânica é de 45 dias, né? Tem que passar pelas comissões, né? Que ela tem que emitir os pareceres, tudo, aí tem as 2 audiências que você já citou. Se porventura, ela contou aquele caso que é a minha preocupação, houver algum novo contrato com outra cidade, né, dessa empresa, esse contrato emergencial não pode ser superior a 1 ano, né? Eu não sei se ela pode fazer um contrato não emergencial e ser maior, né? Mas ela está deixando bem claro que se for emergencial não pode passar de 1 ano, o que se acontecesse já daria tempo ainda da gente, depois de 1 ano, tentar reverter. Mas fica à disposição agora, Silvio, Tá. eu coloquei minha preocupação aí. Fred, eu vou fazer um comentário em cima dessa fala provavelmente seja o Maurício, né? O que acontece? Sobre a sua fala, a sua preocupação, eu vou dizer para você assim, bem-vindo ao Estado Democrático de Direito, tá? Então, o que acontece, Fred? É importante a gente pensar isso, refletir isso aqui, porque você percebe que na vida, não só na política, o tempo inteiro, nós estamos dependendo uns dos outros, né? Para construir aquilo que precisa, não para o bem de si mesmo, mas para o bem comum. E para você ver como que a gente precisa, então, fazer política como ela deve ser feita, né? Através do diálogo, conversar, mostrar os pontos que, de repente, a pessoa não percebeu ainda. E se de tudo a gente não conseguir nesse ano, paciência, o que a gente vai fazer? Mas o que importa para nós é a gente fazer, pelo menos eu, né? Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu penso o seguinte, Silvio, você fez no dia de hoje tudo que
que a vida em si pediu para que você fizesse. Então, essa é a minha preocupação maior quando eu coloco a cabeça no travesseiro. Então, eu não tenho que preocupar com ninguém, minha preocupação é comigo mesmo, nesse sentido, né? Agora, a gente, como eu disse anteriormente, a gente precisa ser otimista, né? Então, nós temos 19 vereadores, são pessoas que a gente, graças a Deus, a gente consegue dialogar, consegue conversar, consegue muitas vezes construir tantas coisas juntos, e eu vou com essa esperança até o final de que a gente tenha essa grande possibilidade de conseguir sim, né? Se eu achar que não vai conseguir, então eu acho que eu já poderia ter parado lá atrás, né? Então eu vou insistir aí, aliás, eu não, né? Acredito que os demais que acompanham aí estão tendo esse entendimento também, e nós vamos continuar dialogando, continuar falando. Aliás, as audiências públicas é exatamente para isso, né? Para que a gente possa trazer mais essa discussão, trazer pessoas que de repente têm uma condição mais ampla de falar sobre o assunto, né? Que esteja aí antenado sobre as legislações federais e estaduais, e também as municipais, aqueles que já caminharam, que deram um passo a mais nesse sentido. Então, a gente vai caminhar, né? Então, eu continuo aqui positivo, viu, Fred, viu, Sandra? E confiando sempre aí na providência divina. Não, é isso aí. Isso que eu ia perguntar, se vocês já sabem, já têm uns nomes, assim, de quem seriam essas pessoas que poderiam contribuir tecnicamente numa audiência pública, claro, além, lógico, da população, que está sempre convidada e é bem-vinda, né, na participação popular, mas a questão é técnica, né, e aí a gente gostaria que tivesse ali, nessas audiências, pessoas com conhecimento técnico para elucidar as dúvidas, para poder contribuir tecnicamente com o aprimoramento do projeto, né? Vocês estão pensando já em quem seriam essas pessoas? Estamos pensando, Sandra, tem alguns nomes, né? Até conversei com a minha assessoria essa semana, não tive tempo ainda de conversar com os vereadores, eu acho que com o Walter, que eu cheguei a dar uma palavrinha com ele, assim, muito rápido, né? Mas a gente já está pensando, sim, tem alguns nomes, e inclusive no ano passado eu tive algumas reuniões falando sobre outras questões também, não só do resíduo sólido, resíduo orgânico e assim por diante, o lixo, mas nós falamos também sobre o resíduo eletrônico também, né? Falamos um pouco sobre logística reversa, enfim. Então tem algumas pessoas, não só de Americana, mas também do estado de São Paulo, tem um de São Paulo, o Fernando Perfeito, tem uma série de pessoas aí que a gente vai ver a possibilidade de estar trazendo para poder contribuir conosco nessas discussões das audiências públicas, né? Até porque o que vai nos dar uma condição mais ampla de reflexão, né? Seja para uma coisa ou para outra, né? Porque de repente aqui tem alguém que está lá favorável e começa ouvir e tal, mas, né, então, esse aqui me levou a pensar isso aqui, vai lá e muda de opinião, né? E do contrário também, alguém que não quis, né, de repente é convencido, poxa vida, eu não tinha observado isso aqui, é bacana isso aqui, então eu vou mudar aqui o meu posicionamento, né? Então, a discussão é para isso, mas para a gente tem que ter algumas pessoas, concordo com você, Sandra, que tem uma condição no tema proposto, específico, né? E certamente terá, nós estamos já vendo essa questão. Vamos trazer um time. Trazer um time forte para mostrar dos prejuízos de não ter uma usina, enfim. Vamos reforçar nosso time. Silvio, mais uma vez, só um comentário aqui, sem que haja licitação, acho que você falou que talvez é o Maurício, né? As prefeituras não podem fazer contrato que não seja emergencial, né? A exigência seria para as prefeituras e não da empresa. Não, beleza, agradeço aí, porque sempre nos ajuda. Legal. Ô, Fred, desculpa. Oi. Perdão, desculpa até te cortar, até nesse ponto é importante. Na nossa propositura, ali na exposição de motivos, porque as orientações que nós tivemos não caberia ali no próprio documento, mas colocamos na exposição de motivos, diz o seguinte: se existe alguma empresa vigente que tem algum contrato e que está levando, como você citou, Santa Bárbara, né? Essa empresa, ali, a propositura não vai dizer para a empresa, viu, você para agora. Não, ela vai cumprir ali o contrato dela tranquilamente, porém, depois que finalizar esse contrato dela, aí só vai ser aceito se for para tratar, e não mais para
ali enterrar esse resíduo, né? Então é importante dizer isso aí também. Não, é importante mesmo. Silvio, sei que a gente ficaria horas e horas, sei do seu compromisso, mais uma vez te agradecer aí, viu? Você sabe que a gente acompanha a sua participação lá na Câmara, lá, né? Praticamente todas as quintas-feiras, a gente deixa aqui os nossos parabéns, a Sandra já deixou muito claro, né, dos seus posicionamentos, né? E a gente agradece aí a confiança no Americano em Pauta, de que realmente dessa nossa independência para poder conversar com vocês abertamente, sem limites, né? Obrigado mesmo de coração aí por todo o esforço e todo o carinho com o Americano em Pauta. Eu que agradeço, Fred, Sandra também, os nossos participantes, os internautas aí, não sei se é assim que a gente... Estou aprendendo, esse negócio aqui ainda é um pouco estranho para mim, tá, gente? A live, eu não tenho o costume de fazer a live ainda não, mas eu que agradeço a oportunidade, né, o Americano em Pauta, e me coloco sempre à disposição, né? Eu sou da seguinte opinião, né? Se eu tenho a possibilidade, se eu tenho a disponibilidade, sempre pode contar comigo, eu vou estar aí para poder conversar, seja com vocês ou com quem mais for necessário, né? Então, muito obrigado, Deus abençoe, uma boa programação aí para vocês e continua aí as ordens. Amém, Sandra. Obrigada, Silvio. Boa noite e bom trabalho ainda para você aí. Até a próxima. Obrigado igualmente. Um abração para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Silvio. Um abraço. Tchau, tchau. Então, o Sandro Silva, acabei conhecendo ele pessoalmente, assim, lá no Castor. Lá no Castor Society, lá. Estava lá à tarde, ele também apareceu lá. Lógico que eu conheci ele da Câmara, né? Mas a gente não tinha se conversado, né, pessoalmente, assim. E aí lá que a gente teve a oportunidade. Agradecer o Mal Hart, né, que eu não sei se é o Maurício, mas obrigado pelas informações. Do gabinete dele, né, deve ser assessor do gabinete dele. A gente agradece porque nos ajuda muito, né, todas essas informações. Sim. Nada melhor do que quem trabalha com isso, né? Então, foi muito esclarecedor. É lógico que é aquilo, né? A gente entende o lado do Silvio, mas a gente que já mexe com política há um tempinho, talvez daqui a alguns anos ele veja que é um pouquinho diferente. A gente gostaria que os vereadores realmente tivessem essa independência e essa flexibilidade, né, Sandra, de analisar mesmo, de participar das audiências e poder ter autonomia para mudar o seu posicionamento. Infelizmente, a nível nacional e não diferente municipal, 80% dos nossos vereadores são conduzidos de acordo com uma parceria, de acordo com um acordo, enfim, aí você dá o nome que você quiser. E isso é muito ruim para a democracia, né? Porque a gente realmente, você vê, né, Sandra, que muitos votam ali e se você perguntar para ele, ele não consegue nem explicar, nem defender aquilo que ele está votando. Então a gente é um pouquinho... Ele não sabe, né? Ele não se prepara, não procura saber exatamente do que se trata o projeto. A gente percebe isso em algumas situações e é bem decepcionante, né? Saber que a gente tem representante lá que não está muito preocupado em se preparar para o que está decidindo ali. E afinal eles estão lá representando toda a população de Americana, né? Que não é pouca, e decidindo aí destinos e futuros que têm reflexos na vida de todos nós. Então, isso é bem preocupante. E deixa a gente, né, Sandra, um pouco pessimista mesmo. Afinal de contas, a gente sabe que não é uma decisão individual, pessoal, mas é uma decisão coletiva, né? Então, quando eu falo coletiva, não 100%, mas 70%, 80% já vão para lá meio que orientados, se assim eu posso chamar, de como deve votar. E isso nos deixa bastante decepcionado, porque o eleitor, quando ele escolhe, seja o Silvio, seja, né, o doutor Daniel, o Walter, enfim, ele está escolhendo a pessoa, ele não está escolhendo o colegiado, né? Que senão a gente tem capas, né? Então, isso nos decepciona, sim. Isso independente de partido, tá, gente? Pode ser aqui o partido do Bolsonaro. É uma prática do sistema. Tem muitos amigos meus aí que chamam isso de política. Eu não chamo isso de política. Eu não chamo. Pode até fazer parte da política, mas isso não é política. Não é política. Isso eu vou bater sempre com quem quiser debater comigo, né? Que eu lembro que tem alguns amigos em comuns, né, Sandra, que fala pra gente, mas isso é política tal. Não, faz parte da política, mas não é política.
Eu ser eleito. Não deveria, né? Não deveria, na verdade, eu também entendo que não deveria fazer parte da política esse tipo de comportamento, né? Agora, vamos deixar claro aqui que o Silvio não faz parte desse grupo, tá? Silvio é um vereador atuante, ele estuda, ele se prepara, ele debate, a gente vê que ele sabe dos projetos e fala com conhecimento. Isso é Então, são, assim, situações que acontecem lá, mas não é nada com o Silvio, não. atual, tá, gente? É importante que quando o Silvio coloca, né, que ele o objetivo dele não deveria ser diferente, que é de tentar, né, convencer o restante dos vereadores, enfim, é que muitas vezes não é o convencimento, muitas vezes depende dessas decisões que são tomadas em quatro paredes, né? Mas a gente espera e a gente vai sempre posicionar aqui e vamos colocar a carinha, viu, de todos aqueles que forem contra o município, contra a nossa cidade, né? Essa é a vantagem do Americano em Pauta. Se por um lado a gente é pequenininho, do outro a gente é independentezinho também, entendeu? Então essa é a grande vantagem no seu meio de comunicação. É verdade. O pessoal colocou pra gente, ó. O Eduardo, Americano em Pauta, todas as quintas, obrigado, Edu. E mais título de cidadão americanense hoje, nós vamos falar. A Elisângela, estamos precisando de mais políticos que verdadeiramente tenham interesse no benefício da população. Perfeito, Elisângela. Uma das nossas grandes brigas aqui, né, que a gente critica, e a gente é mais crítico mesmo, né, porque os meios de comunicação, em sua grande maioria, são parceiros da prefeitura, alguém precisa mostrar, né, os erros, as falhas, né, é que a população seja colocada como prioridade. É só isso que a gente pede. A gente não pede mais nada. Só que antes de você votar, você pense no carinha lá que pega o transporte público, você pense na dona de casa que chega em casa para tomar um banho e não tem água na torneira. É por esse que a gente luta. O Americano em Pauta ele existe por esses. Tá? É só isso que a gente pede, que a população seja prioridade. O Jorge, orientando a gente aqui com o Maurício Hartmann, acho que ele é quase parente do Hartmann lá, só faltou o E aqui. É o primeiro assessor da Câmara Municipal. Obrigado, Maurício. Obrigado por você nos... Acho que não é o mesmo da comunicação, né, Sandra? Deve ser outro, né? Imagino eu. Olha lá, o Não sei, eu não consegui reconhecer pela foto aqui se é o mesmo. Está muito outro pequeno, não dá para ver. assessor do vereador Leco. A Elisângela, é inacreditável ter que convencer os outros a um benefício da cidade. É essa que é o grande absurdo, Elisângela, porque assim, ó, só entre nós, não foi nenhuma e nem duas vezes que eu e a Sandra na Câmara ouvimos alguns vereadores falar assim, ô líder de governo, é para votar sim ou não? Não foi nenhuma nem duas, né, Sandra? Fala aí. Então, assim... Ah, não, teve bastante. Mas, assim, fazendo justiça, eu acho que foi mais na legislatura passada, né, Fred? Nessa até parece que eu acho que é aquilo que você falou. Eles têm aquela reunião prévia na quarta-feira e ali já meio que decide como vai ser a votação. Parece que esse sistema foi implantado agora com essa 18ª legislatura, o que não acontecia na passada, e aí a gente percebia esse tipo de situação ali na hora da votação, tá? Então isso não tem acontecido, pelo menos não que eu tenha percebido agora, mas eu creio que é em função dessa reunião aí de pauta na quarta-feira. Chorou, né? Porque assim, Sandro, eu lembro do ano passado, ainda no prédio velho, a gente pegar o Thiago Brock, lembra que eu filmei ele saindo da mesa, e ele era da mesa diretora. Eu falo que ele não era da outra, né? Mas eu concordo com você. Mas eu concordo que... Não, isso ele faz às vezes ele faz, principalmente nesses casos que às vezes escapam ali da situação, né? Entra de última hora e o Thiago Brock, que é em mesa por mesa, orienta. Uhum. A gente não pode falar que é votando para cá ou para lá, mas orientando eu posso falar porque a gente tem essa gravação, viu? Mandar um abraço aí, pessoal, doutor Bonamite, que está entrando aqui com a gente, Jorge Ramos. Opa, eu não sou. Não, não é você não. Elisângela, a FIS é lamentável, Infelizmente, Elisângela, isso faz parte da política, igual a Sandra falou. Eu falo para você, né? Até porque nós somos novos na política, coisa de 2, 3 anos, assim, de acompanhar diretamente, né? E quanto mais você acompanha, mais nojento fica, entendeu? Mas nós temos que acompanhar. Faz parte. Isso não é só municipal, não. Isso não é só governo Chico, isso não é só presidência do Thiago Martins, tá? Então, que fique deixado claro que isso faz parte da política brasileira, infelizmente. Eduardo, essas reuniões de quarta-feira deveriam ter participação da população, Infelizmente,
Ele já está decidindo que ele vai votar em quem. Sabe aquele amiguinho de classe que vai ser o, o, o líder da classe? Ele já decide na quarta-feira, tá? E na quinta só faz da frente da professora para a professora anotar na lousa os votos, entendeu? É assim que funciona. Lembrando que isso também não faz parte do Thiago Martins ou do Chico Sardelli. Isso já acontecia na legislatura passada. Eu confesso, Sandro, que eu nem lembrava que acontecia, mas aí me alertaram que isso acontecia. Não sei, entendeu? O Walter, o pessoal falou, não, Fred, isso já é velho. Eu falei, caraca, eu não percebi. Ou eles, então, não filmavam, né, Sandra? Talvez não punha nas redes sociais, sabe? Mas eu realmente não sabia que... Mas tinha mais discussão ali nas sessões, né, Fred? O que eu sinto é que depois dessa nova versão, se essa a gente pode chamar assim, né? Não tem mais discussão dos projetos, né? Ninguém apresenta uma ideia diferente, já está tudo pronto, chega lá é só apertar botão. Então ficou uma coisa meio assim chata para quem acompanha, perdeu um pouco do sentido, né, de parlamento, que seria o local adequado para todos os vereadores falarem, se posicionarem, apresentarem as suas ideias, e isso tudo eles estão fazendo a portas fechadas lá na reunião prévia, de maneira que eles já discutem lá, já chegam com as posições fechadas, e ali no plenário apenas eles votam para confirmar e registrar isso em ata e, enfim, cumprir com a obrigação, né, com o regimento que assim determina. Mas realmente perdemos, né, essa fase do debate, perdeu-se ali, né, com essa situação. É rico, né, Sandra, com respeito, tudo. Agora também, eu não tenho dúvida que antes, né, Sandrona, na legislatura passada, a gente tinha no mínimo de 4 a 6, se é que eu posso chamar de oposição, né, que tinha Maria Giovana, o Odir, né, o Padre Sérgio, o Walter, né, aí você ainda tinha o Wagner Malheiros, eventualmente, né, depende a causa, então você tinha no mínimo ali de 4 a 6, né, mais ou menos. E do outro... A Maria Giovana, que também falava bem, se posicionava bem, né, a ex-vereadora Maria Giovana. Também, eventualmente, estava para cá ou para lá, então, quer dizer, isso fazia alguma coisa. Hoje, infelizmente, é o Walter e o doutor Daniel, salvo exceções, o Wagner Malheiros, a professora Juliana, né? Mas diminuiu muito, né? Isso faz com que o poder do debate, né, da democracia diminua, né? Mas hoje é só um ou dois. A apresentação das ideias, dos contrários, para a gente até poder pensar, ter uma outra visão, porque ali o ideal era que se chegasse e apresentasse as suas posições e vamos entender, né, qual que é a melhor posição, o que dá para contemplar, o que não dá para contemplar. Eu acho que isso enriqueceria muito a sessão, né? E hoje, da forma como está sendo feito, não tem mais nada disso, né? Você vê que muitas das vezes a palavra é aberta, né, para que os vereadores se posicionem, ninguém fala nada e vai direto para a votação. Então, quer dizer, ficou extremamente empobrecido esse debate ali em relação aos projetos em si, né, ao que está sendo discutido e debatido ali, decidido na casa. Perde o povo, é a democracia, né, Sandra? Porque a gente gostaria, não é só o problema de você votar contra o que eu penso. Tudo bem votar contra o que eu penso, desde que você coloque, né, faça suas colocações, eu posso até discordar das suas colocações, mas você faça, né, e aí você defende. Agora, quando você só vota e não justifica nada, e é um assunto sério para a população, né, um assunto determinante, a gente fica revoltado, né, Sandra? Porque a gente não vê teu posicionamento, né? O Jorge Ramos está falando que acontece há mais de 12 anos, mas que na outra legislatura acontece lá na prefeitura, junto com o secretário de governo, né? O Wilson Rodolfo, que sempre está com a gente aqui toda semana, falando, se for aprovado a jogar lixo de outras cidades aqui americanas, vou jogar lixo na Câmara. Então pode jogar, viu? Porque hoje já está aprovado. O que a gente agora está batalhando é tentar reverter essa aprovação. Mas hoje a Bárbara já está jogando lixo aqui, tá? Então é uma vergonha, né? Mas já estão jogando lixo aqui, infelizmente, tá? A gente agora vai lutar para reverter isso. Frederico, quero ver você no Décio Vita qualquer dia de jogo. Vamos incentivar o Tigre. Pode mandar toda quinta-feira aqui, viu, Wilson, que a gente divulga aqui. Eu sou um dos que quero levar meus filhos. Tenho um filho de 3 anos que na pandemia, coitado, nunca foi num jogo de futebol. Só que, você acredita, Sandra, tem um cara lá no grupo do Wellington Rezende, eu não lembro, acho que deve ser parceiro do Wilson,
que ele coloca lá, só que o duro é que eu jogo o campeonato de sábado à tarde, tá batendo com meus horários. Mas tem uns dias agora de folga, tem um campeonato que vai parar agora no meio, então, Wilson, manda aqui para nós, não só porque eu quero levar meus filhos, tá? Para ver o Tigre lá, como para a gente divulgar, né, Sandra? Se você mandar para nós aqui toda semana com quem o Rio Branco vai jogar, né, Sandra? Que horário, que lugar. Isso. Então, manda aí que toda quinta-feira a gente divulga aqui. Bora lá, fala quanto que é o ingresso, o horário, né, Sandra? Vamos incentivar o Tigre aqui, com certeza. Elisângela, cartas marcadas, infelizmente. Acho que é mais ou menos por aí, viu, Elisângela? Você foi mais contundente do que a gente. Estou sendo verdadeira. A nossa política, infelizmente, é feita para pessoas ricas. O Marcos Once aqui, nosso colega, também está aqui com a gente, o Júlio César, o vereador Marcelo Mestre também entrou aqui um pouquinho com a gente, não sei se ele ainda está, viu? Sábado agora às 15 horas. Então, Wilson, desculpa, sábado agora eu estou lá. O meu jogo lá é 3 horas e é repescagem. Se eu ganhar, eu jogo às 4. Mas eu prometo, assim que se eu sair, eu já vou no outro, tá? Mas se eu não sair, assim que eu conseguir uma folga lá, porque tem folga, eu vou lá, viu, Sandra? Que eu quero levar meus filhos lá para ver. O Marcelo ainda está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Acompanhando aqui a transmissão do Americano em Pauta. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado aí pela tua companhia aí conosco, né? A gente agradece aí você estar aí conosco. Às vezes a gente até discorda, né, Sandra, de um assunto aqui, de outro. Isso faz parte da democracia, mas a gente sempre vai respeitar vocês que foram eleitos pelo povo e que estão aí nos representando. Sandra, vamos lá, que a gente tem poucos minutos para passar tudo que foi feito na Câmara. Eu vou passar os que foram aqui segundo a votação, amiga, só para confirmar. Pode falar. Alguma coisa aí? Não, pode ir passando aí, porque teve pouco de primeira discussão, né? Foram poucos. Olá, gente, eu estou de lado aqui porque meu computador está aqui, tá? Vamos lá. A gente teve, então, em segunda votação, redação final, a criação do programa Inove, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi confirmado, um programa que a gente já deixou aqui. Parabéns, não só ao Rafael de Barros, mas todas as secretarias, né? E a gente espera que realmente isso daí fomente a economia da nossa cidade. Segunda discussão, aquela reestruturação do DAI, a princípio foi um cumprimento, né, de uma decisão judicial, né, se eu posso falar assim, né? E que foi confirmada, né? A princípio, sem nenhum grande aumento de cargos, sem nenhum grande aumento salarial. Então, né, num primeiro momento aí, nada que salve. Eu só tenho uma colocação nesse projeto aqui, que eu fiquei bem sem entender, eu gostaria de saber, que nas duas votações, o vereador Fernando da Farmácia se absteve de votar. Eu não sei por quê, né? Eu acho que no primeiro momento, se ele não sabia, tinha alguma dúvida, ele teve mais uma semana para poder, né, esclarecer isso e aí ter resolvido a abstenção para votar sim ou não, favorável ou contra. E isso aconteceu de novo, hoje ele se absteve de votar. Então eu gostaria muito de saber aí do vereador, se tiver alguém, algum assessor, né, nos ouvindo aí, para que nos posicionasse o porquê, qual é a razão desse voto de abstenção do vereador Fernando da Farmácia. Boa, a gente tem vereadores. Ele não justificou, né? Ele não justificou em nenhuma das votações e, assim, eu realmente não consegui entender. A gente tem vereador acompanhando, nós temos assessores, o Éder está aí, o Kleber está aí, Se vocês souberem, viu, pessoal, passe para a gente aí, a gente vai buscar querer saber do Fernando da Farmácia qual é o objetivo dele de ter dessa votação. A gente só quer entender, a gente não está aqui julgando, mas a gente quer entender o porquê que ele tomou essa decisão. A redação final também, né, aquele projeto do Leco Soares e do Silvio Dourado, a respeito da simbologia, né, para estar utilizando o símbolo universal da ONU, né, nas crianças com os diversos tipos de deficiências, não só físicas, né, e segunda votação, o Tiago Martins deixou claro que a Câmara, depois de sancionado pelo prefeito, ele vai ser o pioneiro, né, em colocar essa simbologia lá na Câmara, né, um projeto bacana também. Depois nós já viemos, né, Sandra? Aí temos segunda discussão aqui, o do Marcos Caetano, da campanha, né, de prevenção de combate ao câncer, né, também confirmado, né, Sandra? Isso. O 8 aí. E aí nós vamos aqui, Sandra, eu até não marquei, acho que a Sandra, como ela estava lá, ela marcou, né?
Teve o parecer de inconstitucionalidade do Juninho Dias, esse é o que ele retirou o projeto, é esse, Sandra? Eu estou enganado? Sim, ele retirou esse projeto de pauta, então não vai ser mais discutido. A inconstitucionalidade, era um projeto que era o Pit Stop Motoboy, o projeto 59/2022 do vereador Juninho Dias, ele tirou, então quando retira, não há necessidade de votar o parecer de inconstitucionalidade. Depois nós tivemos, né, em primeira votação, o título, né, de cidadão americanense, né, para o médico Fábio Vecina Teixeira Patrício, como sempre os parentes estavam lá, inverteu-se a pauta, né, em homenagem aí a ele, né, que prestou serviços, né, para a cidade, né, e aí é um jeito de você homenagear. E aí depois vou pedir ajuda da minha amiga no projeto aqui do Juninho, né, que destina espaço aí para as manobras, tá, o 7, o 8... Ele pediu vista desse projeto, não foi apreciado. Primeiro pedido, acho que de vista, não... né? Que até nem teve... ele tinha pedido já alguns adiamentos e agora ele fez pedido de vista. Tá. Aí depois nós tivemos o projeto 8 também, da vereadora Juliana, né, que dispõe, né, de dizeres, aí na verdade é um substitutivo, né, o projeto 24/2022, né, que dá diretrizes, né, para que o executivo aí na elaboração e execução de políticas públicas da primeira infância. Ela relatou um pouquinho disso, né, Sandra, da preocupação com essa, né, com a primeira infância, com tudo que eles podem estar passando, também foi aprovado, né, por... Esse projeto é aquele tipo de projeto, Fred, que ele deixa claro que ele não é uma obrigação do executivo implementar. O executivo poderá observar essas regras que está prevista nesse projeto, tá? Então, nada mais é do que uma indicação de luxo, um projeto autorizativo, traduzindo aí. Entendi. E depois o nono, né, que é o plano plurianual, né, do município aí, né, que altera, na verdade, aí que o executivo altera, né, Sandra? Eu vi que ele também foi aprovado até por unanimidade, né? Sim, porque hoje a gente teve também aquela sessão extraordinária, antes desta ordinária, né, onde foi discutido a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, para 2023. E aí, alguns anexos dessa lei, eles sofreram uma alteração, que foi o que está apresentado nesse PL aqui, que foi discutido por último, no PL 54, tá? Entendi. Então, esses anexos aqui alteraram a lei orçamentária aprovada também. Inclusive, vai ter uma sessão extraordinária de novo na segunda-feira, para votar, fazer a segunda votação desse PL 55, que trata aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2023. Lembrando que são mudanças, aquilo que a gente fala sempre, administrativas, né, que pouco mudam, né, aí na vida. Na verdade, o município tem que preparar o seu orçamento, né, todos os anos, dizendo lá qual a estimativa de receita e de despesa para cada órgão, para cada programa, de todos aqueles pagamentos aí, atividades que a prefeitura vai realizar no ano que vem. E essa lei é essa primeira lei de diretrizes, aí ela serve como um parâmetro. Em setembro a gente vai ter a lei orçamentária realmente, né, aí sim, aquela que fixa o orçamento que será aplicado no ano que vem. Essa aqui só prepara, a próxima é a que coloca aí mais claramente o que vai ser feito. E aí a gente tem eu tenho ainda algumas atividades aí que serão realizadas semana que vem lá na Câmara, né? Diz respeito à sessão, e a Sandra recados, algumas agendas aí, né? Algumas atividades, né, Sandra? Semana, né? Então, a gente tem, né, retomando, então, nessa segunda-feira, né, a sessão às 10 horas da manhã, no dia 27, a segunda votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois a gente tem, na terça-feira, no dia 28, às 19 horas, a gente tem uma audiência pública sobre políticas públicas para a juventude. Então, vai ser às 19 horas da terça-feira também lá na Câmara, tá? E a gente tem, a partir desse final de semana, do dia 25, que é sábado agora, a abertura do Salão de Humor na Câmara. São cartoons, tirinhas, esse projeto já tinha na Câmara anterior e está retornando agora para a nova Câmara.
Então, são algumas apresentações que vão ficar disponíveis lá de obras, né? Para consulta aí da população do dia 25/6 ao dia 3/7, é uma semana, né, de prazo aí para as pessoas irem lá visitar isso, Salão de Humor na Câmara. E no domingo, a gente tem uma apresentação, domingo agora, né, dia 26, a gente tem uma apresentação lá na Casa do Conto, a Tininha teve hoje lá na Câmara fazendo o convite, né? Domingo, 26, às 14 horas, na Casa do Conto, apresentação aí da Tininha, e ela vai fazer a cantoria, a contação de história, enfim, é uma atividade bem lúdica para a criançada. Eu provavelmente vou estar lá, viu, pessoal? Provavelmente. Anotei na agenda, vamos ver se dá tudo certo, né? Porque casa que tem criança depende do dono dele, depende de um monte de coisa. Mas tá E o bom é que todos esses convites aí são gratuitos, ninguém gasta nada, então, assim, é só chegar e aproveitar. Isso. Quem não conhece a Câmara Nova ainda, aí já aproveita os dois já. Gente, hoje a gente está encerrando um pouco mais rápido, né? Porque já foi aí 1h10, né? Mas agradecer mais uma vez todos vocês que estiveram conosco. A pauta da Câmara foi um tanto quanto simplista, né? Não tivemos muito o que debater, mas eu acho que foi bastante bacana a participação do vereador Silvio Dourado. Agradecê-lo mais uma vez. Agradecer todas. A Elisângela aqui, ó. Precisando de humor mesmo, que ultimamente está um filme de terror a Câmara, amiga? Tem que levar Salão do Humor lá para lá, viu? Porque tá difícil. Tá difícil você conseguir dar risada com essas votações aí, viu? Tá difícil. Obrigado, viu, Elisângela, pela participação. Espero que você esteja aqui com a gente. Compartilha com a gente essa live. Você mesmo foi uma que falou que é importante que essa live chegue para mais pessoas, né? A gente também, esse é o nosso trabalho, né? De que realmente mais pessoas possam acompanhar aí, seja pelo nosso Instagram, seja pelo YouTube, enfim, a gente está aí para que vocês possam acompanhar. Tá bom? Mais uma vez agradecer a todos aí, pedir desculpa pela correria, mas com convidado aí o negócio teve que ser enxuto, né? O JP entrando agora, boa noite, JP, mas espero que você assista aí daqui a pouco tudo que aconteceu aqui no Americano em Pauta. Sandra, obrigado mais uma vez, fica com Deus e valeu. Obrigada, boa noite, até a próxima semana, e não deixe de nos seguir lá no Instagram nosso, aqui no Instagram nosso, e também no YouTube, Americano em Pauta. Isso aí. Tá bom, pessoal? Boa noite aí, fiquem com Deus, bom descanso a todos.